Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da obra O que é o Espiritismo, aqui no canal Kardec Tube. Estamos iniciando hoje o 29º estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje um dia especial, porque a gente vai iniciar uma nova etapa da obra. Nós concluímos na semana passada o primeiro diálogo com o crítico e hoje a gente vai estrear o diálogo com o cético. Então, estamos avançando mais um pouco em mais uma obra de Kardec. Lembrando a todos que Kardec escreveu 3 obras introdutórias para o estudante de Espiritismo. A gente já estudou inteira 2 das 3 obras que ele criou especificamente para isso, né? O Espiritismo em sua mais simples expressão, estudamos toda ela, você encontra todos os estudos gravados aqui na playlist do canal. Estudamos também o livro Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, inteiro. Também fica tudo gravado aqui e agora estamos estudando o que é o Espiritismo. Dentro do que é o Espiritismo, ela é uma obra que a sua primeira parte são diálogos, Kardec dialogando com o crítico, com o cético e com o padre. A gente ficou aí 15 semanas estudando o diálogo de Kardec com o crítico. Hoje nós vamos iniciar o segundo diálogo, que é Kardec conversando com o cético. Então você que não assistiu os outros estudos também fica gravado aqui na playlist. Lembrando a todos também, você que está aí agora assistindo, curta o vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. É uma maneira de você também nos ajudar e participe pelo chat. Tenho aqui ao meu lado, como sempre, os meus amigos, o José, o Lauro. Eu vou passar para eles darem as boas-vindas e depois a gente inicia o estudo com uma pequena exposição sobre o que é o ceticismo, né? A ideia de ceticismo na filosofia. O José vai comentar um pouco, depois a gente pode aí também fazer questões, participem pelo chat, e depois a gente inicia a leitura do cético. Mas eu passo agora para as boas-vindas. Muito boa noite a todos, boa noite Michel, boa noite Lauro. Satisfação de estar aqui novamente para estudar a obra de Allan Kardec, a obra que é o Espiritismo, né, como a gente vem estudando. O Michel já explicou que na semana passada acabamos o diálogo crítico, diálogo fantástico, muito bom, que mostra o papel do crítico, ou melhor, mostra problemas do crítico com quem ele estava dialogando e explica qual é a verdadeira postura crítica, né, do crítico correto, o crítico que não faz uma oposição sistemática, gratuita ou cega, né? E agora começamos finalmente aí, hoje, o diálogo o cético, bem interessante, é um diálogo mais extenso do que o crítico é mais breve, né? Se não me engano, dos 3 é o mais extenso, né? O cético comparado com o padre e com o crítico. Vamos começar hoje e conversar um pouco sobre esse tema aí do ceticismo, né, para a gente compreender como é que isso se dá. Boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, José. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui para esse estudo, né? Então, possamos ter um estudo bem proveitoso aí, com a presença dos bons espíritos, sempre. Michel. É isso aí. O diálogo com o cético, esse segundo diálogo, ele é mais longo. Kardec dividiu ele por temas, né, por assuntos. E é curioso, porque eu estava relembrando hoje, conferindo lá as outras edições em francês, e essa divisão aí por assunto e a maneira como está escrito esse diálogo com o cético, ela só aparece na terceira versão da obra que é o Espiritismo, que é a definitiva, né? Que foi em 1865, Kardec lança a quinta edição, que é a definitiva. Até a quinta edição, os diálogos não tinham essas divisões por assunto e nem por nome, não tinha cético, crítico, padre, era tudo só como visitante, né? Não tinham essas três expressões, e também não tinha divisão por assunto.
E Kardec tirou alguns trechos, acrescentou outras coisas, então ele realmente remodulou essa versão que a gente estuda aqui, que é a definitiva, né? E ele melhorou, evidentemente, está bem mais completo. Eu tava olhando e, como sempre, as modificações de Kardec são para melhor. Mas, antes de tratar propriamente do cético, que a gente vai ver ele dialogando com Kardec e aprender muita coisa, né? Eu pedi para o José falar um pouco sobre a ideia de ceticismo, né? Para as pessoas entenderem o que é um cético, o que é o ceticismo. Claro que há várias definições, até mesmo dentro da filosofia, mas é interessante a gente entender um pouco, já que Kardec nomeia um dos que ele vai discutir e conversar como cético. Então, só para a gente se esclarecer mais, aprender mais, e isso também servir para a gente trazer as reflexões ao estudar as obras de Kardec. Então, eu passo para o José, e depois da fala dele a gente entra no livro. Se alguém tiver alguma questão aí, também pode mandar pelo chat com relação à fala do José. Bom, vamos lá então. Essa questão do ceticismo, ela é bem interessante, né? Como a gente aqui está falando de conhecimento espírita, nós estamos falando de conhecimento sobre fatos que muitas pessoas têm dúvidas sobre a realidade desses fatos, são os fenômenos espíritas, né? A gente está na área do conhecimento, como nós podemos formar crenças sobre as coisas, sobre a realidade, sobre o mundo, não é? Crença que eu uso no sentido amplo da palavra, não no sentido religioso, né? Crença no sentido de que eu acredito que o sol vai nascer amanhã, eu acredito que eu estou agora aqui falando com vocês, eu acredito que o Santos não vai cair para a segunda divisão, eu acredito que o Michel está neste momento falando no Rio Grande do Sul, eu acredito que o Lauro está agora neste momento no estado de Minas Gerais falando, enfim. Crença nesse sentido bem amplo, né, da área da teoria do conhecimento. A filosofia ela é dividida em várias áreas, assim como a matemática. A matemática tem a trigonometria, a geometria, a física tem a cinética, tem a mecânica, tem a ótica. A filosofia tem áreas. Uma das áreas muito importantes da filosofia é a teoria do conhecimento, ou num vocabulário mais específico, a gente chama de epistemologia. A filosofia tem uns palavrões aí, né? Metafísica. Epistemologia nada mais é do que estudo do conhecimento, teoria do conhecimento. Então, os filósofos, ao longo de toda a história da humanidade, refletiram sobre como nós construímos conhecimento, e a epistemologia é a área da filosofia que trata do conhecimento. Como o ser humano constrói conhecimento, a relação dos sentidos do homem com o mundo exterior, a relação entre os sentidos, as sensações e a razão, ou até questões mais específicas da ciência, o que é método científico, tudo isso está dentro da área da epistemologia. Então, esse termo cético, né, entrando agora aqui no nosso tema, como muitos termos aí que são usados na filosofia, nas ciências, esse termo ele tem uma definição própria na filosofia, só que é um termo que também é usado no senso comum. Todas as pessoas aí conhecem essa palavra. As pessoas usam de maneiras um pouco diferentes do que os filósofos costumam usar. Embora tenha alguma relação, existem diferenças importantes. Então, como todo mundo sabe, no senso comum, a palavra cético, muitas vezes ela é usada como, por exemplo, a postura do cientista, e cético no sentido de uma pessoa prudente com relação a aceitar alguma nova ideia, a pessoa que ela tem parcimônia, ela espera ter evidências suficientes para poder, depois dessas evidências, depois de avaliar com calma o ponto de vista, ela aceitar como verdadeiro aquele ponto de vista, aquela teoria. Esse é um sentido de cético, né, que a gente usa
aquela prudência do cientista. É o ceticismo bom esse, né? Você não sai acreditando em qualquer coisa. Esse é um sentido do senso comum. Hein? Tem um outro sentido do senso comum também, que é a pessoa que é cética com relação a temas religiosos ou metafísicos. Eu já ouvi gente falar isso também. O cara, ele não quer se autoproclamar ateu ou materialista, ele fala, eu sou cético. Eu não acredito na religião, não acredito em Deus, não acredito em coisas que não podem, entre aspas, né, entre muitas aspas, não podem ser provadas cientificamente. Então eu aceito o materialismo, só o que a ciência, o que a física diz aceito como verdadeiro. Eu já ouvi pessoas usarem a palavra cético nesse sentido também, que é mais próximo de materialista, né, de ateu, vamos dizer assim. Então, eu diria, se vocês lembrarem de algum outro uso no senso comum da palavra cético, aí vocês podem comentar também, né? Esses dois são dois sentidos que eu me lembro do senso comum da palavra cético. Agora, chegando finalmente na filosofia, aí muda um pouco o sentido da palavra ceticismo. Quando a gente olha para o início do debate sobre o conhecimento, nós vamos nos dirigir ao momento histórico da Grécia Antiga. Para variar um pouco, a gente volta em Platão, né? Dizem que todo pensamento posterior a Platão são notas de rodapé ao próprio Platão. Quer dizer, ele colocou todas as grandes questões e o resto é o resto, né? O resto são comentários a Platão. Então a gente sempre volta a Platão. Lá José, no... desculpa te interromper, só para não perder, bem rapidinho. Essa questão que tu falou sobre Platão, existe uma ala de espíritas que dizia que Kardec foi Platão. Só a título de fofoca. Pode continuar, Sim. desculpa. E eu já ouvi especulações de que teria sido Aristóteles também, né? Tem esse debate, né? E Kardec conhecia muito bem os gregos, né? Conhecia muito bem a filosofia platônica. Isso a gente constata facilmente observando a obra. Mas, enfim, lá no contexto da Grécia Antiga, você tinha duas escolas filosóficas dentro da teoria do conhecimento, da epistemologia, que se dividiam em, de um lado, dogmáticos e de outro lado, céticos. Pessoal, presta bem atenção no sentido dos termos. Também a palavra dogmático, na filosofia, dentro desse contexto da teoria do conhecimento, não é o sentido dogmático que a gente usa no senso comum. No senso comum, a palavra dogmática é uma pessoa cega, intolerante, que não aceita a refutação, que não aceita, ela tem um pensamento rígido, que não abre mão daquele ponto de vista ante qualquer evidência. Isso é uma pessoa dogmática, né? Não é esse o sentido da palavra dogmatismo na filosofia. O que é o dogmático na filosofia? É a escola de pensamento que acredita, simples assim, acredita na capacidade da razão de obter conhecimento sobre a realidade. Ponto. Nesse sentido, Platão é um dogmático. Sócrates é um dogmático. Aristóteles é um dogmático. Os filósofos cristãos. Descartes. Muitos filósofos são eu sou dogmático nesse sentido, porque eu acredito que a razão é capaz de conhecer a realidade. Qualquer um, eu estou falando no sentido bem amplo do termo dogmático na filosofia, qualquer um que acredita na capacidade da razão de obter conhecimento sobre a realidade, este é, então, um dogmático. Em oposição a isso, nós temos a escola cética de conhecimento. E na Grécia Antiga, existia a divisão entre Platão, que era um defensor da escola dogmática, e os chamados sofistas, que eram considerados céticos. Os sofistas eram adversários, vamos dizer assim, do Sócrates. O Sócrates debatia muito com os sofistas. Boa parte desse debate estão registrados nos diálogos de Platão, que eram as obras que Platão escreveu, registrando todos esses debates. E, por outro lado, os sofistas
eles eram céticos. Agora, finalmente, o que é o cético no sentido filosófico nesse debate que eu estou tratando aqui? Cético é aquele que não acredita na possibilidade do conhecimento. O cético, ele fala, a razão humana não pode conhecer a realidade. Essa é a tese cética de maneira bastante geral. Então a gente tinha, de um lado, Platão e Sócrates, que confiavam na capacidade da razão de descobrir as leis da natureza, conhecer a essência da realidade. E, de outro lado, nós tínhamos os sofistas, por exemplo, dois mais famosos eram Protágoras e Górgias, que diziam, olha, o homem não pode conhecer a realidade, a razão humana é falha, ela não pode conhecer a realidade. Qualquer tentativa do ser humano de conhecer a realidade é vã, será mal sucedida necessariamente. Tudo bem? Esse é o sentido de cético e dogmático dentro da epistemologia. É claro, ao longo de toda a história da filosofia, do pensamento humano, você vai ter ligeiras alterações, mas de uma maneira geral, esse seria o sentido de cético na filosofia. É aquele que não acredita na possibilidade do conhecimento. Dentro do que a gente chama de ceticismo, você tem graus variados de ceticismo também, tá? Você pode ter um filósofo que é um cético radical, como eram os sofistas, eram céticos radicais. E você pode ter um filósofo que é cético com relação a alguns aspectos da ciência, não todos, tudo bem? Você tem graus de ceticismo. E aí, ao longo da história da humanidade, a gente tem vários filósofos considerados céticos. Por exemplo, ainda no mundo antigo, a gente tem Pirro de Elis e Sexto Empírico, que eram exemplos de filósofos céticos. Agora, já na modernidade, a gente tem Montaigne, que tinha um grau de ceticismo moderado, vamos dizer assim. Ele confiava desconfiando, uma coisa desse tipo. E a gente tem um filósofo muito conhecido na teoria do conhecimento, que é o David Hume, que é um filósofo escocês do século XVIII, virado do XVII para o XVIII, que ele era cético com relação ao princípio de causalidade dentro da ciência, da filosofia. Então, percebam que dentro do que a gente chama de ceticismo, você tem graus variados, tá? Pode ter mudanças de posições diferentes de ceticismo dentro da filosofia. O Hume, por exemplo, ele vai duvidar do princípio de causalidade. Ele acreditava que a causalidade não estava na realidade. A causa não estava na realidade exterior ao homem. Ele achava que a causalidade era só um mero hábito psicológico do ser humano. E aí ele duvidava da regularidade das leis da ciência, da universalidade das leis da ciência, chegando a duvidar de que o sol pode nascer amanhã. O Hume, ele falava, olha, nada me garante que o sol vai nascer amanhã, porque eu dizer que o sol vai nascer amanhã significa eu me comprometer que as leis da ciência são universais e necessárias. Eu não posso dar certeza que o sol vai nascer amanhã. Eu posso dizer que é altamente provável, mas certeza eu não posso dizer. Percebam, esse é um tipo particular de ceticismo do Hume. Ele não é um ceticismo absoluto e restrito. Ele é focado nessa questão da causalidade. Então você tem formas diferentes de ceticismo. Agora, voltando aqui, né, finalmente para o nosso debate de Kardec, nós vamos ler juntos e descobrir em qual sentido de ceticismo o Kardec chama a posição desse debatedor aqui no diálogo, né? Dando já uma leve pincelada aí eu passo para vocês para a gente comentar. Me parece que Kardec ele coloca o crítico e o cético, ele coloca o cético de uma maneira um pouco mais positiva do que o crítico, né? O crítico, seria aquele opositor sistemático, e o cético é aquele que está levantando algumas objeções, mas sem ser muito
rigoroso ou absoluto nas afirmações que ele faz. Então, me parece que o sentido de cético, aí eu passo para vocês, né, o sentido de cético que Kardec está colocando aqui não é exatamente aquele cético absoluto da filosofia. Ele é esse cara que tem uma postura, ele não conhece muito daquela teoria, ele deseja conhecer, mas ele vai levantando algumas objeções que ele quer conhecer um pouco mais sobre aquela teoria. Então, de maneira resumida, é assim que se entende a palavra cético na filosofia e no senso comum, né? Então é importante a gente conhecer os diferentes sentidos para compreender qual é o sentido que Kardec está usando aqui e ver como é que isso se encaixa dentro desse debate. Lauro, alguma questão, comentários? José, dentro então do que você expôs sobre a palavra cético, então quando eu, por exemplo, ouvir ou for me expressar dizendo, talvez até misturando, que eu já ouvi pessoas usarem o termo cético para o ateu, né? Então como se ateísmo e ceticismo fosse a mesma coisa. Careceria de explicações para poder eliminar qualquer dúvida sobre essas terminologias, ou isso não faz muita diferença, José? Eu acho assim, Lauro, eu não tenho posição de ser muito proibitivo com o uso das palavras, sabe? Acho que a gente pode usar desde que a gente se entenda, é aquilo que o Cosmo sempre fala, né? E Kardec falava também. Desde que a gente se entenda sobre o sentido das palavras, a gente pode usar as palavras, eu não vejo problema, não. Por exemplo, às vezes eu uso materialista no sentido, que é o sentido de oposição ao espiritismo, que algumas pessoas, eu acho que o cara é materialista, mas ele não se vê como um, porque ele não gosta da palavra. É uma questão de palavra, eu acho que não tem problema usar, desde que a pessoa, desde que a gente se entenda sobre qual é o sentido que está usando, né? Se a pessoa quiser usar cético, eu falo, não, eu confio na ciência, eu acho que a ciência é capaz de produzir conhecimento sobre a realidade. Aí você fala, opa, peraí, então ele não é o cético absoluto da filosofia, do sofista, no sentido dos sofistas antigos. Ele acredita que a ciência pode descobrir as leis da natureza. Então ele já não é o cético no sentido antigo, né, da Grécia Antiga. Vamos ver em que sentido que ele está usando a palavra cético aí. Não, eu sou cético porque eu não acredito em Deus e em coisas além da matéria. Aí você pensa assim, pô, o cara é ateu e materialista, mas ele quer usar a palavra cético. Tá bom, usa a palavra cético, beleza. Percebe? Eu acho que desde que a gente entenda qual é o sentido da palavra, é que não haveria problema em usá-la, né? O problema é o seguinte, o problema é que hoje, quando você vai debater assuntos com as pessoas, o debate é tão ele não tem uma ordem, uma organização, uma sequência. O debate com uma pessoa, às vezes ele vai ficando acalorado e uma tese vai sendo colocada em cima da outra e você não tem tempo de se entender sobre o uso de cada palavra que a pessoa... Isso é uma dificuldade do debate, do discurso. Do discurso humano tem essa dificuldade. É uma questão da linguagem humana. Às vezes não dá tempo de você entender qual é o sentido da palavra que a pessoa está dando. E algumas vezes a pessoa não tem a capacidade de ordenar o pensamento dela e ela vai usando a mesma palavra com sentidos diferentes. Então isso vai dificultando muito o debate racional sobre as coisas, percebe? Às vezes ela usa, no momento, a palavra cético num sentido. No momento posterior, ela usa num sentido diferente, porque ela tem dificuldade de ordenar o pensamento. E aí vai dificultando o debate, percebe? Sobretudo quando duas pessoas discordam sobre um assunto. Aí que é a dificuldade, né? Perceba que, por exemplo, nós três aqui, como nós três, com relação ao espiritismo, nós temos mais ou menos, razoavelmente bem estabelecido o uso das palavras, porque a gente estuda Kardec e a gente tem o hábito de se ater ao sentido que Kardec dá às palavras,
A gente não precisa ficar parando o tempo todo para perguntar, Lauro, qual o sentido que você está dando a palavra? Michel, qual o sentido? Porque eu sei que se o Michel ou o Lauro disserem perispírito, eu já sei qual o sentido que eles estão dando para a palavra. Se eles disserem materialismo, eu já sei qual. Porque a gente está dentro de um conjunto de crenças, de ideias, que a gente já está mais ou menos entrosado com relação a isso, percebe? Que a gente está dentro de um grupo que mais ou menos já se entendeu sobre as palavras. Então a gente não precisa ficar fazendo esse trabalho inicial de ficar se entendendo sobre o sentido das palavras, percebe? Isso acontece em qualquer grupo que estuda qualquer tema, não é um privilégio do espiritismo. E se for com os evangélicos, por exemplo, eles têm todo um vocabulário próprio que às vezes você não vai entender se você chegar lá. Você, varão, tá amarrado, glória a Deus, percebe? É todo um vocabulário que a gente vai ter que perguntar em que sentido que o cara está usando aquilo. A mesma coisa num grupo da física, a mesma coisa de pessoas que estudam musculação percebe? Isso faz parte da linguagem humana, né? Mas enfim, eu acabei me alongando demais aqui. Você tinha perguntado se quando a pessoa usa a palavra cético no sentido de ateu, se isso é um problema ou não. Eu não vejo necessariamente como um problema, tá, Lauro? Em princípio. Em princípio, eu não vejo como um problema, desde que as pessoas se entendam. Aí você teria que perguntar para a pessoa, tá, mas você acredita em Deus ou não? Aí o cara vai ter que falar, acredito ou não acredito. Aí você entende o sentido de cético que ele tá dando, né? Muito bom. É isso aí. E eu vejo que isso que tu comentou sobre o comportamento do diálogo de Kardec com o crítico, com o cético, a gente vê exatamente isso, né? O crítico chega com a postura de que ele já tem uma opinião e que, inclusive, ele quer escrever um livro para demonstrar a falsidade dos fenômenos espíritas, e a gente vai ver que o cético não, né? O cético ele vai falar que ele tem ideias que ele ouviu dizer e ele quer ouvir Kardec explicar. E ele chega a dizer para Kardec que se ele chegasse a sair ter algum comportamento inadequado para o aprendizado, que Kardec chamasse a atenção dele. Então, Kardec dá uma conotação mais positiva para esse cético, né? Do que para o próprio crítico. E talvez isso tenha também ligação com o próprio comportamento que Kardec teve até se relacionar com os fenômenos, né? Que a própria história relata que Kardec foi, num certo sentido, cético, no sentido de que quando falaram para ele sobre os fenômenos, ele disse que ele teria que, né, observar para ver se aquilo seria possível, mas diante daquilo que ele conhecia, não seria possível. Então ele não crê, mas também não coloca uma descrença sistemática, né? Não, ele diz, olha, eu tenho que ver, e até esse momento, com o conhecimento que eu tenho, eu não acredito que seja possível. Depois ele vai começar a estudar os fenômenos e logo ele vê que ali tem fenômenos novos que nenhuma teoria seria capaz de explicar e vai ter que ser criada uma ciência nova, né? Só a título de comentário, né, que a Fátima comentou aqui, Geraldo Lemos, em um podcast, disse que Chico Xavier foi Platão. Só a título de comentário. O meu comentário sobre isso é, toda vez que eu vejo a frase Geraldo Lemos disse, eu já não continuo, né? Eu paro aí. A dica que eu dou para as pessoas é isso. Se você vê uma frase onde diz assim, Geraldo Lemos disse, você para aí e vai fazer outra coisa. É a dica que eu dou, né? É a melhor dica que eu pessoalmente posso dar para a pessoa que tomar conhecimento com essa frase. Ou com esse fato, né? Geraldo Lemos disse, eu digo, então deixa eu ir fazer outra coisa. Mas, vamos agora então ver o tal do cético, né? Kardec. Deixa eu pegar aqui. Só para comentar sobre isso, Michel, as Pode pessoas falar. gostam muito de relacionar, fulano foi cicrano. O problema dessas afirmações é que a gente não tem como confirmar, né? Então, se não tem como confirmar, o que a gente faz com ela? Fica difícil. Nem
Não sei o que vocês pensam disso, mas mesmo pela teoria espírita, Kardec não dá meios de você confirmar que, no máximo, uma probabilidade, né? Você pode comparar o tipo de personalidade, o tipo de pensamento, ver se tem uma coerência. Mas confirmar, mesmo se você evocar o espírito e falar, você foi. Assim, não é uma garantia absoluta, né? Enfim, não sei o que vocês acham disso. Os espíritos tratam isso na hora de Kardec como uma questão leviana. Eles não tratam como uma questão que se deva submeter aos espíritos, né? Porque você abre brecha para qualquer espírito dizer qualquer história, e aí, como tu falou, como é que você controla, comprova? Principalmente nesses casos. Olha a época que Platão viveu. É. E ainda comparar com até a questão da identidade do espírito. Kardec já diz que é difícil com os espíritos mais antigos. Imagina essa questão de saber se foi ou se não foi, né? O que que é o que que é criticável nessa postura? É que a pessoa fica nisso e transforma isso no mais irrelevante, no mais importante. As pessoas passam a dar bola para isso, que é algo que não tem a menor capacidade de controle, de averiguar, relevância. Isso sem falar que se a gente vai comparar o que foi Platão com o que. Ou seja, é a chamada. É algo inútil e irrelevante. Kardec nunca fez essa historinha na obra dele, né? De dar relevância para isso. Porque não. Justamente porque não tem como. Como é uma coisa que não tem como averiguar, é óbvio que os espíritos superiores não tratam, né? Porque eles sabem que não tem. Então isso sobra para quais espíritos tratar disso? Então a gente nem dá bola, né? Nem dá bola para isso. Não sei se o Lauro também quer comentar alguma coisa sobre isso. Eu ia falar justamente o que você falou, só o simples fato. Vou pegar aqui, né, o que foi trazido aqui pela Fátima, que Geraldinho disse. Então vamos imaginar que Emmanuel disse para o Chico, é que eu estou só conjecturando. Se Emmanuel disse para o Chico, já é um problema. Aí entra naquilo que o Michel acabou de falar. Denota uma inferioridade por parte do espírito. Que se é um espírito superior, o que menos ele ia tocar é nesse tipo de assunto. Né? Mas foi o Chico que disse. Tá, mas Chico ele disse baseado no quê? Então veja que são questões que deveriam ser levantadas antes de sair propagando essa loucura toda, né? Que parece que o objetivo é realmente encher os olhos naquilo que é fútil e perde de vista aquilo que deveria ser o interesse, né? Que é o conhecimento que a doutrina do Espírito proporciona. Michel. Isso aí. Vamos então, porque agora sim, para o que é importante, né? O texto. Então é o segundo diálogo, o sétimo. Lembrando que ele só ganha esse nome na última edição, a edição definitiva, né? Teve mais edições, mas a partir da quinta edição, que foi a edição definitiva, que ele começa. O V, como a gente sempre lembra, é de visitante, né? Então aqui o cético vai falar para Kardec, né? Compreendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Como predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor nem contra o espiritismo. Lembrando que o crítico era contra, né? Porém, que esse assunto me excita o interesse no mais alto grau. Entre as pessoas de meu conhecimento, há partidários e adversários dele. A seu respeito, tenho ouvido argumentos muito contraditórios e propunha-me submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor, para mim ao menos, que vos confesso a minha ignorância a respeito. Então a postura, ele já dá a letra da postura do próximo diálogo, né? É alguém que, diferente do crítico, não tem uma opinião, então ele não tem uma opinião nem a favor nem contra, ele não tem uma opinião. Ele conhece os dois lados, aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Ele está vendo
argumentos dos dois lados, que ele julga contraditórios, e ele quer então submeter a Kardec essas dúvidas. Ele tem interesse em saber, tem interesse em ouvir Kardec. Então é uma postura mais imparcial e aberta, né? O crítico não, ele já chegou dizendo, é falso, não existe, não quero escrever um livro contra. Esse é o primeiro. E aí vem, eu vou ler a resposta, depois a gente inicia a rodada, né? Ainda temos aí uns minutos. Como aqui Kardec já tem um conforme a postura do que a pessoa fala, Kardec, né, tem também o modo como ele vai tratar. E como esse se mostrou mais justo na discussão, né, porque ele não chega omitindo opinião, ele quer aprender, então Kardec já diz, terei grande satisfação, meu amigo. Só uma coisa importante, não existe no francês Kardec chamando ele de meu amigo, tá? Só para deixar bem claro, eu não sei por que o tradutor, de tarde eu fui comparar, eu olhei todas as edições em francês, olhei com bastante atenção, não existe isso no francês. E ele fala cavalheiro, da mesma forma que o cético iniciou ali falando, compreendo cavalheiro, Kardec responde, terei grande satisfação, cavalheiro. Ele usa a mesma palavra. Lá em cima o tradutor botou cavaleiro, aqui ele traduziu meu amigo, mas não é uma coisa tão relevante, mas é que amigo em francês é bem claro, né? E não é a palavra amigo que tem ali. Porque pode, de repente, dar a impressão que Kardec tá. Não é amigo que tá no francês, né? Só para quem não olhou o francês saber. Mas terei grande satisfação, cavalheiro, em responder as perguntas que quiserdes dirigir. Sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito a aprender. Seria, pois, grande presunção de minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa em particular tudo quanto tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Em prévia leitura, cada qual encontrará, além disso, uma resposta à maior parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis e de provar um desejo sincero de instruir-se. Se depois dela ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio e não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares da doutrina. Se o permitirdes, limitar-nos-emos por hora a algumas questões genéricas. Muito. É sempre impressionante, né? A simplicidade, a profundidade, a lógica, o bom senso, porque ele fala que vai responder com, com satisfação, desde que seja perguntas sinceras e não com pensamento oculto. Olha, Kardec ensinando de novo. Se você vai responder perguntas para a pessoa que está com pensamento oculto, com segundas intenções, está com pegadinha, você nunca consegue chegar numa discussão séria, demonstrar alguma coisa, porque ela já está armada. Não é uma pergunta sincera com a vontade de aprender, de ouvir. Então não dá para entrar em discussões se você perceber que a pessoa não está de maneira séria questionando. Kardec não entrava nessa. E ele está ensinando para a gente, está ensinando para todos nós. A gente tenta responder, evidentemente, quem tem dúvidas, dentro das nossas limitações, mas se vê que a pessoa, na verdade, ela não está com interesse de aprender, ela está fazendo a pergunta porque ela quer simplesmente discutir, ou mostrar que sabe,
ou ela já está com o pensamento feito. Então, para que a gente vai discutir se o interesse não é se esclarecer ou aprender? É só competir, ou se agredir, ou se ofender. Ou então é dar fermento para a pessoa ficar atacando a sua crença. Para que vai fazer isso, né? Às vezes a gente percebe quem tem, por exemplo, eu que tenho Kardec Tube, eu vejo muito isso. As pessoas vêm me perguntar e aí ela vai mostrando no decorrer da conversa que ela não está querendo aprender. E aí a gente vai fazer o quê? Ficar se ofendendo? Não, não tem sentido. O segundo ponto que me chama a atenção é ele dizer que não tem a pretensão de responder tudo. Kardec não respondeu tudo, né? Então ele fala que não poderei dizer mais do que sei. Kardec não responde tudo. E às vezes a gente quer responder tudo e a gente sabe aí como ficou famoso no meio espírita oradores que tudo respondem. E Kardec diz, e ele mostra aqui uma coisa importante, né? Porque nenhuma cabeça humana consegue resumir uma ciência, né? Não é impossível você ter uma ciência inteira na cabeça. Então não se aprende ciência, isso é muito importante. Não se aprende ciência simplesmente ouvindo alguém falar. Claro que pode se aprender, pode se tirar dúvidas, mas para eu me tornar versado naquela ciência, não basta eu ver palestra, eu ver vídeo no YouTube, eu tenho que me aprofundar na teoria daquela ciência, né? Então, às vezes, as pessoas querem aprender espiritismo debatendo ou só fazendo perguntas sem fim. A pessoa, ela está errada no método que ela escolheu. Muito cuidado, você não aprende assim. Tem pessoas que fazem um monte de perguntas e depois dizem assim: ah, não fui respondido, então quer dizer que essa ciência não é boa. Não, é você que escolheu o método errado para aprender. Ele dá aqui qual é o melhor método, né? Ele diz, e ele fala também, além da impossibilidade humana de gravar tudo que uma ciência diz, e ele fala por que o espiritismo tem uma teoria gigante, né? Porque toca aí nos ramos da filosofia, metafísica, psicologia, moral. É também outra questão, nenhuma ciência responde tudo também, por isso que ele também não, a ciência espírita, ele não pode achar que vai resolver todos os problemas, ainda mais uma ciência nova. Também tem a limitação da própria teoria, que não, nenhuma teoria vai conseguir responder tudo, né? E aí ele dá um método que para mim é a chave para a gente se entender e propor para as outras pessoas, seja quem quer aprender ou quem quer ensinar espiritismo. Que ele diz que primeiro a pessoa deve fazer uma leitura prévia. Esse é o caminho. Você dá um livreto como esse, que tem um resumo. A pessoa, eu quero aprender espiritismo. Então vamos fazer assim: você lê aqui essas poucas páginas, tem uma noção resumida geral. Por quê? Porque aí, quando a pessoa for tirar dúvidas com a gente, ela já tem uma base. Então, esse é o caminho que Kardec escolheu. Era assim que a sociedade de Kardec funcionava e a gente tem que repetir. Pegar a pessoa que não sabe nada e ela achar que a gente vai convencer ou provar uma ciência só numa discussão, não, isso é impossível. Então, a pessoa tem que ter uma noção teórica, que nem ele falou. Em prévia leitura, cada qual encontrará uma resposta à maior parte das questões. Na própria leitura, ela já vai tirar algumas dúvidas. E depois, quando ela for tirar as dúvidas que restaram, ela já tem uma base ali, né, de apoio para a gente poder explicar para ela. É o melhor caminho esse. E se a pessoa se negar a fazer isso, veja, não tem muito que você pode fazer. Então, esse é o jeito que Kardec ensinou e que eu indico que a gente pratique. A pessoa chegou para você com várias questões, você tenta ali dar alguma noção rapidinho, mas diz, ó, vou fazer assim. Você lê um pouquinho aqui. Claro que a pessoa não vai dizer para a pessoa já ler as 23 depois. Não, ela já lê. Por isso que tem livros que Kardec escreveu, essas 3 obras para o iniciante, ele tem uma noção geral, e aí você diz, agora eu consigo ir lhe ajudando. É mais fácil assim.
É um método melhor assim para os dois, para quem vai ensinar e para quem vai aprender. Então você esclarece a pessoa. Se ela não quer isso, você já sabe, ela não está com desejo sincero. Então você vai só cuidando para não achar que vai ensinar espiritismo para ela sem ela ler. Isso é uma ilusão, um equívoco e não é tão eficaz, né? E aí ele sempre fala da questão da sinceridade em aprender e sempre fala em não perder tempo, né? E não se tem necessidade de perder tempo em rever os princípios mais elementares, que é outra coisa. A pessoa já lê, ela já tem uma noção dos princípios, né? Senão eu não tenho que ficar lembrando ou explicando para ela. Então eu vejo sempre Kardec falar isso e entendo que é o melhor caminho. Você vai ajudando a pessoa, aí ela vai lendo e você vai ajudando. Agora, e explica para a pessoa que para aprender uma ciência ela vai ter que ler as obras. Ela não vai aprender espiritismo só vendo Kardec-tube. É uma ilusão. Isso é importante de deixar bem claro. Bom, agora eu passo para vocês também analisarem o texto. Eu só ia comentar rapidamente que me parece, esse parágrafo me parece uma clara, como se diz, oposição com relação ao crítico, né? Ele está tentando nos mostrar o seguinte, olha, a posição do crítico errada é a primeira, e a posição do crítico, não é bem crítico aqui, né? Do cético, é a palavra mesmo. A posição do cético, aquele que... Por que cético? Porque ele ainda não aderiu àquela crença, mas ele tem um certo interesse, tem dúvidas, ouviu objeções e gostaria de conhecer melhor. É a posição do cético no bom sentido da palavra aqui, né? Que seria a posição correta. Eu acho que Kardec está deixando muito claro isso. Quando ele diz ali no começo, aqueles que têm perguntas que querem me dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto, ele está, evidentemente, dando uma alfinetada no crítico aqui, porque essa foi exatamente a posição oposta do crítico, né? O crítico, ele não fez perguntas com sinceridade, ele tinha pensamento oculto, né? Ele revelou só depois, eu quero escrever um livro para refutar e mostrar que o espiritismo é uma coisa, não é um devaneio, né? Então, Kardec está, para mim, muito claramente tentando mostrar, olha, a posição do crítico é equivocada, ela não é a maneira correta de criticar, e essa posição do cético, se você quer conhecer o espiritismo, mas tem dúvidas, essa é a posição mais adequada aqui. Eu acho que ele está colocando de forma muito clara isso aqui, né? E não é fácil quando a gente está debatendo. Hoje mesmo eu estava debatendo com uma pessoa que está muito mais para crítico do que para cético. Olha, não é fácil. Às vezes a gente acaba engajando no debate, mas você tem que ter estratégia para avaliar se vale a pena engajar tanto num debate ou não, né? Às vezes a gente acaba sendo fisgado. É o que na internet eles chamam de bait, né? Bait é a isca. A pessoa joga a isca e aí você pode ser fisgado ou não, né? Aí ela pode ficar te levando ali 2, 3, 4, 5, 10, 20 horas. Porque o objetivo dela não é debater verdadeiramente e ser convencida. Ela acredita que o espiritismo é um devaneio e ponto final. Nada vai convencê-lo do contrário, né? E aí vai de nós termos a sabedoria ou não de lidar com esse tipo de debate, que nem sempre é fácil, né? Aí eu passo para vocês. E como você disse, né, José, são esse tipo de debates, a pessoa mal intencionada, ela acaba jogando iscas, né, para que, né, você mesmo acabar mordendo. Então, é o que Kardec deixa claro, se a pessoa tem boa intenção, desejo de conhecer, de se instruir,
com certeza o debate será frutífero, né? Do contrário, é perda de tempo. E é muito comum a gente perceber, principalmente hoje com os podcasts, esses tipos de debates que não levam a lugar nenhum. A pessoa já vai com uma ideia já construída, não vai abrir mão daquilo, mas quer criar polêmica, talvez colocar o outro até contra a parede. E isso, Kardec, ele era vacinado, né? A gente está vendo aqui, né, que ele, como já foi comentado, o que ele não tinha era tempo a perder com esse tipo de coisas, né? Como ele vai dizer, olha, se você tem, por exemplo, a sua religião e ela te basta, fique com ela. Porque o Espiritismo não quer ficar indo atrás de quem já tem uma crença, uma fé em Deus, algo, né? Agora, o Espiritismo vai atrás de materialista, mas aquele materialista sincero, que realmente ele é materialista por volta até mesmo de uma convicção, de algo que preencha as suas dúvidas. Se esse materialista realmente se mostra com vontade de aprender, esse é o Espiritismo atrás dele. A mesma coisa, eu acredito que seja com o cético, né? E já no início do diálogo aqui, o cético deixa isso claro. Ele tem vontade, ele tem uma curiosidade em conhecer, né, o Espiritismo com mais profundidade. Michel. A Lígia colocou aqui, ó. Acho que o cético teve humildade. É bem isso. Ele não crê sem ter ali o conhecimento, né? Mas ele não forma opinião. Para formar uma opinião, ele quer primeiro ouvir, aprender. É a melhor postura, né? Nem para mais, nem para menos. Seria equivocado ele acreditar sem boas razões, sem conhecer, assim como é criticável também ele já negar sem conhecer. Não, não tem opinião, eu quero ouvir. Ele falou, eu conheço os dois lados, é a posição ideal que a gente deveria ter para tudo, que assim a gente aprende. Hoje a pessoa já discorda antes. A pessoa discorda antes de ouvir a ideia. Como é que eu discordo de algo que eu não conheço? Mas ela já discorda antes. Então você nunca aprende. A dificuldade de aprender é quando você já tem uma opinião antes. E Kardec já falou isso no diálogo com o crítico. Ele não quer que a pessoa creia no Espiritismo, mas também que ela não seja uma crítica ou uma descrente sem conhecer. Por isso que a postura do cético, ele não tem opinião, nem pró nem contra. É o melhor caminho. Ele está apto a aprender. E como vocês comentaram, hoje em dia é muito difícil. As pessoas já têm uma ideia. Ou às vezes ela nem tem a ideia, ela tem a negativa. Ou ela tem a seguinte ideia: não interessa o que me disserem, eu vou discordar. Daqui a pouco a Kardec vai tratar disso também, né? Da pessoa que toma ar de oposicionista. Então a pessoa, ela não quer aprender ou ouvir, ela só quer se opor. Então, nesse sentido, por que a gente vai discutir? A minha experiência com Kardec Tube tem me ensinado muito, assim, nesses anos, e cada vez eu aprendo mais. A gente expõe aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende como argumento, expõe aquilo que a gente tem como crença, expõe, procura dar os argumentos e para aí. Não tem mais o que fazer. Aí se a pessoa ouvir, a pessoa ouve, ela discorda, ela apresenta os argumentos dela. Os argumentos dela não são suficientes para mudar os seus. E nem os seus são o suficiente para mudar os dela. Pronto, a gente para aí. Vai fazer o que além disso? Ficar um atazanando, perturbando, xingando, brigando. A gente vai aprendendo a se tranquilizar, né? Olha, por isso, inclusive, que a gente criou os projetos, né? Para que a gente criou os projetos? Para ter um espaço onde a gente diz o que pensa, o que acredita, o que entende. A pessoa vem aqui e ouve. Mas se depois de tudo que eu falar, a pessoa, olha, não, o que a pessoa faz? Ou ela vai ficar assistindo e a gente não tem mais o que discutir, ou então ela vai procurar outra coisa. E eu não vou ficar aí atrás dela, dizer, volta aqui, você tem que acreditar no que eu acredito. Cada um segue
Por exemplo, o projeto lá, o Nosso Lar, né, que eu faço toda terça. É um projeto. Eu venho publicamente, digo o que eu penso, apresento os textos, faço as minhas questões, mostro as minhas reflexões, mostro os textos de Kardec, dou a minha interpretação e deu. Esse projeto vai ficar aí. A pessoa chega ali, vê os 58 vídeos e diz assim: Kardec tá errado, Michel tá errado, ama André Luiz. Vai com Deus, percebe? Eu acho que é o melhor caminho é esse. O que ainda me incomoda, e pode ser que um dia a maturidade faça eu mudar, né? Muitas vezes é o que eu discordo publicamente de alguém ou de alguma página, não é porque eu estou querendo convencer a pessoa, mas é porque eu estou querendo mostrar para quem vai ver a pessoa que tem pontos de vista diferentes que ela pode conhecer também. Percebe a diferença? Então, às vezes, eu estou vendo um vídeo em que o cara defende o Nosso Lar. Aí eu vou lá e comento: olha, Kardec diz o contrário. Por quê? Não porque eu estou querendo convencer a pessoa que está fazendo o conteúdo, mas para que quem vá ver esse conteúdo saiba: olha, tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra. Aí ela tem chance de ouvir os dois lados. Só nesse sentido, eu tenho ido até esse ponto. Agora, além disso, assim também, por exemplo, às vezes as pessoas procuram o Kardec Tube e começam a fazer questões. Aquilo que virou questões, ela já começa a virar debate, porque ela quer me convencer do contrário. Só que aquilo que ela me oferece não serve para me convencer. Não é que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado, mas o que ela me falou naquele momento, para mim, não me serviu para me convencer. Aí o que que a gente faz quando chega nesse ponto? Eu faço. Eu paro. Eu digo: olha, eu já apresentei o que eu penso. Você já apresentou o que você pensa. A gente não conseguiu chegar num acordo, agora para aí, né? Daqui a pouco a pessoa tem novos elementos, ou eu tenho. De repente, se a gente está num clima de respeito e aceitação, pode tentar um novo debate, mas só no sentido de dizer: olha, eu achei um novo ponto aqui, quem sabe? Mas só até aí. Agora, começar uma cruzada em nome imagina a cruzada espírita, kardecistas contra chiquistas. Então, nesse ponto não tem, né? Não. O que me incomoda é ver quando a pessoa está mentindo ou sendo muito leviana. Isso me incomoda. Mas não me incomoda, como eu falei, no sentido de estar preocupado com ela, porque ela tem direito de fazer o que quiser, mas porque ela está mentindo para terceiros, que às vezes não vão saber que tem o outro lado. Mas eu vou só até aí. Então eu acho que a gente criar o nosso espaço para a gente estudar, para a gente refletir, para a gente ter as nossas crenças e expô-las com seus argumentos, é muito saudável. Aí vem quem gosta, vem quem quer, vem quem tem curiosidade. A partir do momento que começou a incomodar, a pessoa sai. Eu acho isso é muito democrático e pacífico, né? Começou a incomodar, começou não, o que a pessoa está dizendo não me agrada, ofende o que eu penso, eu paro de frequentar aquele grupo, aquele canal. Se está gerando os maus sentimentos, né? A gente para. E aí fica cada um. Eu acho que é um nível de tolerância bem interessante. E me parece que Kardec agia assim. Ele escrevia as obras, era sincero, apresentava os argumentos, concordava, discordava, criticava, mas parava aí, né? Eu acho que é um caminho que a gente pode, que eu acho que a gente pode aprender para. Só que hoje não, hoje as pessoas, muitas estão passando do ponto, né? Elas se perseguem, elas se odeiam, elas se agridem, além, né, do ponto. Porque discordar ou não ter simpatia faz parte, né? Por isso que a gente procura os afins. Mas tem algumas pessoas que exageram. E não é um bom caminho, né? Então acho que usando isso que a gente viu agora com Kardec é também o que eu tenho raciocinado hoje com relação aos projetos do Kardec Tube e com o estudo aqui também, né? Acho que a gente tem tentado fazer um caminho assim. Às vezes, de vez em quando, a gente pode dar uma saída do trilho, né? Daí depois fica: por que que eu fui falar aquilo? Mas aí já aí já é o crédito do espírito imperfeito, né? Eu, graças a Deus, no meu caso, eu tenho dois espíritos familiares, né? Que é o José e que o Lauro, que eles vão me acalmando, né? Aí eles dão uma acalmar, Michel, aí daí eu dou uma freada. A gente vai usando os amigos para isso, né? Para dando uma freada, um freia o outro. Imagina se todo mundo tivesse
fosse igual e um alimentasse no outro, né? Aí tá lascado. Agora, quando a gente tem amigos, irmãos, que quando um é, eleva a temperatura, o outro vem dar uma esfriada, aí vai achando um equilíbrio. Essa é a função de viver em sociedade. Agora, se os três aqui, um botasse mais gasolina no fogo, daqui a pouco a gente tava aí fazendo uma cruzada espírita. Mas dito isso, eu já passo para vocês também fazer os mais comentários e se despedir, mas eu já me despeço. A partir de semana que vem, então, a gente vai continuar aí o diálogo com o cético. Quero agradecer ao José, ao Lauro, agradecer a todos que aqui estiveram. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Amanhã, quinta-feira, a gente não tem o estudo de quinta, porque a gente tem a nossa reunião fechada, mas na próxima quinta a gente vai ter ali a continuação da cura de obsessão, lá o caso real da revista espírita.net. E sexta-feira, à noite, a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, a gente vai continuar, vamos iniciar o primeiro capítulo. Lembrando que é só para assinantes, então se você quer assistir ou quer ver gravado depois, assine o KardecTube, vá aqui em Seja Membro, amigos do KardecTube e assine. Dito isso, uma boa noite a todos, um bom resto de semana. Eu passo para o José e para o Lauro também comentar e se despedir. Bom, é isso, né? O diálogo do cético é tão bom quanto o do crítico, mais extenso, ele vai tratar de vários temas ali, como o Michel colocou, né? Começando com os termos, né? Espiritismo, espírita, espiritualista. É bem interessante que ele vai colocar isso. Quem puder ler o diálogo, né? É muito bom. Muito melhor ler o diálogo do que eu ficar ouvindo a gente falar aqui. A gente fala para tentar ajudar a compreensão, né? Tem dois objetivos. Um é ajudar a compreensão, porque a gente vai relacionando com outras coisas, com outros textos. E outro é incentivar que as pessoas leiam, né? Esse é o objetivo maior do nosso estudo. Incentivar que as pessoas leiam. E no futuro, isso aqui vai ficar registrado. Quem for ler o texto pode ter um apoio nos vídeos aqui, né? Mas o fundamental, o mais importante é que as pessoas leiam. Leiam, é muito bom, é muito gostoso ler esses diálogos, é prazeroso mesmo para quem gosta de um texto bem escrito, de ideias bem debatidas, um texto claro, é bom demais ler esse texto. Então é isso, na semana que vem estamos aí novamente, encerrando o ano, né? Estamos chegando perto do final aí. Estamos aí novamente na semana que vem para continuar estudando essa obra de Kardec tão importante. Grande abraço a todos. É isso aí. Bom, talvez fosse essa a postura que faltou no movimento espírita, né? A postura desse cético, né? Mas ter o interesse. Olha, eu estou achando isso aqui estranho, vou procurar saber, né? Pretendo saber, tirar as dúvidas e não aceitar. Nesse sentido, o ceticismo, né, nesse sentido que nós estamos estudando aqui, ele seria muito mais bem-vindo, né? Que evitaria tantas loucuras como a gente tem visto aí, principalmente com o projeto nosso lá sobre o Espiritismo, que eu tenho acompanhado e visto, gente, quanta coisa louca. Como é bom ser cético, né? Nesse sentido seria ótimo, né? Ver aquela loucura toda e não aceitar. Tá. Mas tá bom. José, Michel, obrigado por essa noite de estudo e também agradecer aí a galera do chat aí, a você que está nos assistindo agora. Segunda-feira estamos aí juntos para o estudo do Livro dos Espíritos e, né, claro, como o Michel já falou, para o Livro dos Médiuns aí, para os assinantes. Um abraço a todos e uma boa noite.